Uma criança de 6 anos é testemunha-chave para esclarecer a pergunta que está na cabeça de todos os brasileiros. Afinal, mãe e filho saltaram ou foram empurrados do 3º andar de um prédio na Grande São Paulo? A mãe morreu. A criança é ao mesmo tempo testemunha e vítima. E o depoimento dela pode ter consequências dramáticas. A liberdade ou a prisão. Próprio pai. As cenas dramáticas que chocaram o país esta semana mostram o edifício onde Andréia Cristina Nóbrega morava com o filho Lucas, de 6 anos. Andréia aparece primeiro. Lucas chega correndo. Os dois sobem juntos para o apartamento. Cerca de meia hora depois, a imagem mostra a queda de Andréia. Os vizinhos aparecem assustados. A câmera não mostra, mas Lucas também caiu e ficou na marquise do 1º andar. Alguns homens tentam alcançar a marquise. No meio da confusão, um homem vestido de preto sai calmamente do prédio, olha de lado e sai de cena. O prédio fica em Guarulhos, na Grande São Paulo. O menino caiu do 3º andar, de uma altura de cerca de 7 metros, sobre a marquise do prédio. Lucas sofreu fraturas no maxilar e uma fratura no braço, mas sobreviveu. Já Andréia não teve a mesma sorte. Na queda, ela bateu num parapeito e veio parar aqui, nesta calçada. Andréia foi socorrida, mas morreu no hospital. As imagens foram gravadas por esta câmera da Agência dos Correios, que fica no térreo do edifício, e podem ajudar a esclarecer o que aconteceu. Andréia e o filho pularam ou foram empurrados? A resposta pode estar no depoimento do menino, que ao mesmo tempo é vítima e testemunha. O homem que aparece saindo do prédio depois da queda é Evandro Gomes Correia, pai de Lucas e ex-marido de Andréia. Ele teve a prisão preventiva decretada e está foragido. As imagens foram fundamentais para o pedido de prisão. Veja que Evandro aparece na frente do prédio antes da chegada de Andréia e do filho. Ele não entra. Parece esperar por alguém. Quando mãe e filho chegam, ele não está nas imagens. Assim que Andréia e Lucas sobem para o apartamento, Evandro volta, abre a porta e sobe também. O que mais impressiona é a maneira como Evandro deixa o prédio, sem prestar socorro e sem se dirigir a ninguém. Evandro, de 35 anos, é músico. Já se apresentou em programas de TV e chegou a gravar um CD. A família do músico acredita na inocência dele. Ele falou: minha mãe, jamais eu ia jogar o meu filho, o meu sangue pela janela e a mulher que eu amei pela janela. Jamais. Eu queria uma vida normal para eles. Já os parentes de Andréia pensam o contrário. Ele não deixava ela em paz. Ele falava que se ela não fosse dele, ele não ia ser de mais ninguém, que ele ia matar ela. Não é a primeira vez que ele já tentou matar ela. Segundo a irmã, Lucas disse ao ser atendido pelo resgate que o pai e a mãe brigaram no apartamento. Diz que o pai dele entrou falando que ele ia matar a mãe dele e ele, que ele ia matar todo mundo. Meu sobrinho, ele tem 6 anos, ele sabe o que ele fala. O relacionamento de Evandro e Andréia sempre foi explosivo e passional. As brigas eram constantes, antes e depois da separação. O ciúme excessivo do músico pode ter levado a esse final trágico. Um final de ano que eu vim passar férias com ela no apartamento e ela estava conversando com a minha outra irmã no telefone.
Aí ele entrou, ele achou que ela estava conversando com algum rapaz, algum homem, sei lá. E eu estava ouvindo que a minha irmã estava conversando, que a Andréia estava conversando com a Josilene. Aí ele já chegou, ele tirou o tênis e entrou só de meia para ouvir a conversa. Mas nós irmãs, nós temos nossas intimidades. Conversava, dando risada. E elas estavam conversando sobre o serviço, não lembro o que foi. Aí ele entrou, já foi puxando o fio do telefone e agredindo ela com socos e pontapés. Andréia registrou queixa contra o ex-marido 3 vezes, todas por danos e ameaças. O delegado Cristiano Macedo Engel, responsável pelo caso, acredita que o casal teve uma discussão violenta antes da queda de Lucas e da morte de Andréia. Os vestígios encontrados no apartamento confirmam isso. O apartamento estava com os móveis remexidos, desalinhados, em especial na cozinha, onde tinha até vidro quebrado, essa mangueira de gás cortada com a faca. E nós analisamos também que na janela da sala a tela de proteção estava cortada, só que nós podemos perceber que foi na janela do quarto que houve a queda das vítimas, porque é lá que aparentava, pro lado de fora no parapeito, marcas, e bem como as vítimas estavam logo abaixo dessa janela. A mãe de Evandro confirma a discussão do casal, mas diz que Evandro é inocente. Então começaram uma discussãozinha de um nada e ela foi para a cozinha, pegou uma faca e foi até o botijão de gás. E cortou a mangueira do botijão. E veio para a sala e disse, agora vai morrer nós 3. Que era ela, o filho e o Evandro. Aí o Evandro falou, você tá louca? E pegou a faca dela. Assim que ele pegou a faca, ele levantou o braço para ela sair para lá e ele foi até a cozinha. Chegou na cozinha, realmente o gás estava vazando. Aí o que ele fez? Ele tentou tirar a borracha, aquela peça que fica no botijão. Aí ele viu que estava realmente vazando. Quando ele chegou na sala, ele viu o pé da mulher. Só o pé já descendo, tipo... Ele viu que ela estava derrubando, se jogando pela janela. Aí ele correu até a janela para ver se conseguia pegar, ela desmoronou. Quando ele olhou, ele viu ela caída lá embaixo, no chão. Aí ele não viu o filho, se apavorou, se preocupou, porque ele viu que começou a juntar gente, na hora começou a juntar gente, aí ele saiu e foi embora. O apartamento está lacrado. No local, a perícia recolheu provas para tentar esclarecer os fatos. São 2 facas, 2 celulares e a mangueira de gás cortada. Entre os objetos apreendidos estão também fotografias de Andréia com mensagens para o irmão. Em uma das mensagens ela diz: Deus sabe do meu desespero, está difícil ser feliz. A polícia já decidiu, vai ouvir oficialmente o garoto. Lucas continua internado na Santa Casa de São Paulo e não tem previsão de alta. A polícia quer ouvir o filho do casal assim que ele deixar o hospital. O menino poderá explicar como foi a última briga dos pais e a morte da mãe. Mas será que uma criança de 6 anos tem condições de depor num inquérito policial? O que diz a lei? Nosso Código de Processo Penal não traz qualquer restrição a que uma criança seja ouvida. Mas eu acho que, num caso como este, nós temos de compatibilizar 2 deveres do Estado. O primeiro de apurar se ocorreu ou não um crime de homicídio contra a própria companheira do suspeito e de tentativa de homicídio contra o próprio filho. E, de outro lado, o dever do Estado de proteger a criança. Para o advogado criminalista Roberto Delmanto, uma criança só deve ser ouvida quando, de fato, for o último recurso de um inquérito. Se houver
houver outras testemunhas, mesmo que não presenciais, testemunhas circunstanciais, de elementos próximos ao ocorrido, se houver uma prova técnica suficiente, ela não deve ser ouvida. No Brasil, algumas técnicas são usadas em depoimentos infantis. Uma delas é conhecida como depoimento sem dano. Durante 1 ou 2 horas, a criança é entrevistada por psicólogos através de brincadeiras. A ideia é fazer com que ela fale de forma espontânea o que viu e ouviu em determinada ocasião. Os responsáveis pelo caso assistem ao depoimento com a ajuda de câmeras camufladas. Na maioria das vezes, crianças são as vítimas, mas o método também pode ser usado quando a criança também é testemunha de um crime. A questão é polêmica e divide opiniões. Muitos profissionais são contra o uso de brinquedos porque isso pode confundir a criança. É o caso desta psicóloga de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Há 20 anos, ela estuda casos como o de Lucas. Esse ambiente tem que ser um ambiente silencioso, não pode ter nenhum brinquedo, tá? E o meu contato com a criança que vai fazer com que ela se sinta confiante o suficiente para me contar coisas tão sérias, por exemplo, como o que será que aconteceu, né, na casa dela naquele dia. Então, nesse momento, eu vou estabelecer, deixar a criança tranquila. E quando eu sinto que a criança está tranquila, né, eu não falo nada sobre a situação em si. Ela sabe, eu digo para ela o que ela está fazendo ali. Mesmo crianças menores que 6 anos, elas... É impressionante o quanto elas entendem, né, a importância de elas estarem ali, porque elas que estavam no apartamento quando tudo aconteceu e elas que sabem, então elas vão me contar. E eu tô aqui para ouvir. Numa história como a de Lucas, a recomendação é colher o depoimento da criança o mais cedo possível. A gente sabe que a nossa memória vai apagando, né? Só com o simples passar do tempo a gente vai esquecendo alguns detalhes que às vezes são muito importantes numa fase de investigação, não é mesmo? Ela pode vir a esquecer do que aconteceu e, o que é mais sério, ela pode vir a se lembrar do que não aconteceu, que são as chamadas falsas memórias. Será que uma criança de 6 anos pode misturar realidade com fantasia? Ou, no caso de Lucas, poderia mentir para proteger o pai, ou mesmo por medo dele? Então, como extrair dele a verdade? Jamais interromper a criança. Eu deixo o fluxo da fala dela. São situações difíceis que a gente tem que estar sensível a isso. A criança vai estar falando coisas que ela sabe que podem comprometer essas pessoas da família dela. O desfecho dessa história está nas mãos e no coração de uma criança. E a verdade que ela guarda vai determinar o tamanho do trauma e o futuro de Lucas.